Você já sentiu aquela mistura desconfortável de insegurança e frustração diante da indiferença de alguém? Como se, de repente, todo o seu esforço para ser reconhecido fosse invisível? Esse sentimento é mais comum do que parece. E, muitas vezes, é exatamente nele que mora a nossa maior chance de crescimento. A vida, com suas relações imprevisíveis e expectativas frustradas, coloca à prova não apenas nossa paciência, mas também nosso senso de controle sobre as situações. É nesse terreno instável que podemos descobrir uma força inesperada, a capacidade de transformar vulnerabilidade em combustível para construir uma confiança que não depende de ninguém. Quando entendemos que a indiferença do outro não define nosso valor, algo muda dentro de nós. Começamos a perceber que, por trás do aparente desapego, pode haver também insegurança e limites emocionais alheios. Essa mudança de perspectiva é poderosa porque nos libera do peso de querer controlar o que não pode ser controlado, e nos aproxima de um estado de autossuficiência e paz interior. Em vez de reagir impulsivamente, passamos a agir com resiliência, tolerando melhor as frustrações e canalizando nossa energia para o que realmente importa, nosso crescimento pessoal. Este guia é um convite para você percorrer um caminho de transformação interior. Em cada um dos 7 passos, vamos explorar juntos como cultivar silêncio estratégico, desapego das expectativas alheias, propósito em meio às dificuldades e tolerância diante dos desafios. Não se trata de receitas prontas, mas de reflexões práticas, inspiradas na filosofia estoica, para que você encontre a sua própria maneira de se fortalecer. Preparado para descobrir que a sua maior fragilidade pode se tornar sua arma secreta? A ilusão do controle, a verdadeira fraqueza por trás da indiferença. A primeira lição que precisamos compreender é que a indiferença muitas vezes se apresenta como uma máscara de força. Quando alguém ignora ou se distancia, é fácil interpretar isso como desprezo ou superioridade, mas, na realidade, muitas vezes é apenas uma tentativa de esconder insegurança. A pessoa que age assim busca manter uma ilusão de controle, evitando encarar suas próprias fragilidades. É como se dissesse ao mundo: estou bem, não preciso de ninguém, quando, por dentro, a vulnerabilidade é real e pulsante. Para nós, o desafio é não nos deixar enganar por esse disfarce, reconhecendo que a verdadeira força não vem da indiferença, mas da coragem de enfrentar emoções difíceis. Perceber essa dinâmica é o primeiro passo para nos libertarmos da ansiedade causada pela reação dos outros. Em vez de tentar dominar situações que fogem ao nosso alcance, podemos cultivar a resiliência e aprender a lidar com os sentimentos que surgem dentro de nós. A filosofia estoica ensina que não controlamos o comportamento alheio, mas podemos controlar nossas próprias respostas. Por isso, quando alguém se mostra indiferente, podemos usar essa experiência para fortalecer nossa autossuficiência emocional e perceber que nosso valor não depende da validação externa, mas da consistência de nossos próprios princípios. Para colocar isso em prática, comece observando suas reações diante da indiferença, sem se julgar. Escreva em um diário quando sentir insegurança ou frustração, buscando entender de onde essas emoções vêm. Um exercício simples é perguntar a si mesmo: estou tentando controlar algo que não depende de mim? Esse pequeno passo nos ensina que a verdadeira liberdade não está em manipular o outro, mas em dominar nosso mundo interior, usando a vulnerabilidade como uma ponte para crescimento. Ao reconhecer essa verdade, começamos a transformar experiências aparentemente negativas em oportunidades de fortalecimento e maturidade emocional. Desapego das expectativas alheias, um caminho para a liberdade. Aprender a se desapegar das expectativas alheias é como soltar uma mochila cheia de pedras que carregamos sem perceber. Cada aprovação que buscamos, cada elogio que esperamos, adiciona peso à nossa vida e nos deixa vulneráveis à insegurança. Quando começamos a praticar o desapego, não estamos nos isolando, mas sim nos conectando com nossa própria essência. Esse movimento nos permite fazer escolhas alinhadas com nosso propósito, fortalecendo a confiança em quem realmente somos. A liberdade de viver sem se prender à opinião alheia é, sem dúvida, um passo poderoso para a paz interior. O desapego também nos ensina a lidar melhor com a indiferença dos outros. Quando paramos de depender de reconhecimento externo, a falta de atenção deixa de nos abalar, e percebemos que nosso valor é intrínseco. Podemos, por exemplo, estabelecer pequenas práticas diárias, decidir o que vamos priorizar sem consultar ninguém, ou dedicar tempo a projetos que nos motivem, independentemente do que os outros pensam. Essa postura não só fortalece nossa resiliência, como também nos aproxima de uma vida mais autêntica,
onde nossas ações são guiadas por controle interno e não pela necessidade de agradar. Para incorporar o desapego na rotina, comece avaliando suas relações e compromissos. Quais realmente agregam valor à sua vida e quais apenas reforçam expectativas externas? Um bom exercício é criar uma lista de prioridades pessoais, definindo claramente metas e valores. Isso permite desenvolver autossuficiência emocional, reduzindo a dependência de validação externa. A prática constante nos ajuda a transformar vulnerabilidade em força, e o silêncio diante da expectativa alheia se torna um aliado, reafirmando que a verdadeira liberdade está em viver segundo nossos próprios termos e não conforme a visão dos outros. O poder da indiferença como reflexo da força interior. Aprender a encarar a indiferença alheia como uma oportunidade, e não como um ataque, é um passo crucial para fortalecer nossa autossuficiência. Quando nos acostumamos a não depender da aprovação dos outros, cada gesto de desinteresse se transforma em uma chance de reafirmar nossa confiança interior. É natural sentir um aperto no coração diante da falta de reconhecimento, mas essa reação é apenas um reflexo da nossa própria insegurança. Ao escolher não reagir impulsivamente, exercitamos o controle sobre nossas emoções e preservamos nossa energia para o que realmente importa. Essa postura também nos permite desenvolver resiliência de forma prática. Por exemplo, em situações no trabalho ou na vida social, quando alguém ignora nossos esforços, podemos optar por manter o foco nas nossas metas e nos nossos valores, sem nos deixar abalar. O estoicismo nos lembra que não controlamos as ações alheias, mas temos total domínio sobre como reagimos a elas. Ao praticar a indiferença diante da indiferença, mostramos não apenas maturidade emocional, mas também uma força silenciosa que fala mais alto do que qualquer resposta impulsiva ou defensiva. Para internalizar esse poder, é útil criar pequenas práticas diárias. Reserve alguns minutos do dia para refletir sobre suas conquistas pessoais, sem precisar compartilhá-las ou buscar aprovação. Anote em um diário suas realizações, lembrando-se de que o valor delas está em você, não na reação de terceiros. Essa prática fortalece o propósito e a tolerância, e nos ajuda a perceber que, muitas vezes, a vulnerabilidade sentida diante da indiferença é, na verdade, a porta de entrada para um crescimento profundo e duradouro. O silêncio estoico, transformando a ignorância em poder. O silêncio pode ser uma arma mais poderosa do que qualquer palavra. Quando confrontados com provocações ou indiferença, a reação automática é muitas vezes se justificar ou tentar mostrar nosso valor. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em manter a calma e o controle, permitindo que o tempo e a ação falem por nós. O silêncio não é passividade, é uma escolha consciente de preservar nossa energia e dignidade, protegendo-nos da armadilha de reagir a cada estímulo externo. Praticar o silêncio diante da ignorância também fortalece nossa resiliência. Por exemplo, em reuniões ou conversas onde o desdém ou o desprezo surgem, optar por não responder de imediato permite refletir sobre a melhor estratégia de ação. Esse espaço nos dá clareza para avaliar se vale a pena investir energia na situação ou simplesmente deixá-la passar. Com o tempo, esse hábito transforma nossa percepção. Percebemos que a vulnerabilidade surge mais de nossas reações impulsivas do que do comportamento alheio, e o silêncio se torna um aliado no fortalecimento da autoconfiança. Para incorporar essa prática no dia a dia, comece com momentos curtos de reflexão silenciosa, como 5 minutos antes de responder a mensagens ou comentários provocativos. Respire fundo, observe suas emoções e pergunte a si mesmo: essa reação serve ao meu propósito ou apenas alimenta minha ansiedade? Com o tempo, você perceberá que o silêncio estratégico não apenas mantém sua autossuficiência, como também aumenta sua presença e autoridade natural, transformando cada ato de ignorar a indiferença em demonstração de força interior, transformando a ausência em autossuficiência através da presença. A ausência de atenção ou reconhecimento externo pode ser desconfortável, mas é também uma oportunidade valiosa para cultivar a autossuficiência. Quando deixamos de depender da validação dos outros, passamos a olhar para dentro, reconhecendo nosso próprio valor e fortalecendo nosso propósito. Esse movimento nos permite construir uma presença emocional sólida, na qual a insegurança não encontra espaço para crescer, e nossa energia não é drenada pela necessidade de agradar ou impressionar. Transformar a ausência em força exige prática diária. Por exemplo, em momentos em que alguém não reconhece seu esforço, em vez de reagir, tente se concentrar nas pequenas vitórias pessoais, uma tarefa bem feita, uma atitude gentil ou um objetivo alcançado.
Esse foco interno reforça a resiliência e nos ajuda a perceber que nosso valor é independente das respostas externas. Além disso, ao fortalecer nossa autossuficiência, passamos a atrair relações mais genuínas e equilibradas, baseadas em respeito mútuo e não em expectativas frustradas. Para implementar essa transformação, reserve tempo para atividades que nutram sua autoestima e autossuficiência. Meditação, leitura de livros inspiradores como Meditações de Marco Aurélio ou mesmo escrever suas reflexões são práticas que reforçam a presença interna. Cada vez que sentimos a necessidade de buscar aprovação externa, podemos lembrar que o verdadeiro poder reside naquilo que podemos controlar, nossa postura, escolhas e atitudes. Assim, a ausência do outro se torna não uma lacuna dolorosa, mas uma oportunidade de crescimento e fortalecimento pessoal. A sabedoria do tempo, deixando o tempo revelar seu verdadeiro valor. A pressa é uma das maiores inimigas da resiliência e da construção da confiança interior. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados imediatos, mas a verdadeira força está em compreender que o propósito e o valor de nossas ações só se revelam com o tempo. Quando nos deparamos com indiferença ou falta de reconhecimento, é natural sentir um certo desconforto, mas a paciência nos ensina que não precisamos da aprovação instantânea. O estoicismo nos lembra que o tempo é o melhor juiz do nosso caráter, e que cada gesto consistente, por menor que pareça, constrói nossa reputação e nossa autoconfiança. Aprender a esperar também fortalece nossa autossuficiência. Em vez de buscar feedback constante ou reações imediatas, podemos nos concentrar no que está ao nosso alcance, nossas escolhas, atitudes e esforço diário. Por exemplo, ao trabalhar em um projeto, ao invés de se angustiar com o reconhecimento tardio, observe o progresso feito, as habilidades desenvolvidas e os aprendizados adquiridos. Essa abordagem diminui a insegurança e nos ajuda a perceber que a verdadeira validação vem de nossa própria consistência e dedicação. Uma prática eficaz é manter um diário ou registro das ações e conquistas diárias, sem depender da resposta alheia. Ao revisitar essas anotações, percebemos que o tempo revela o valor de nossas ações, reforçando a resiliência, o desapego das expectativas externas e a confiança em nosso caminho. Assim, cada experiência se torna um investimento em nosso crescimento pessoal, e aprendemos a transformar a espera em aprendizado, fortalecendo nossa capacidade de enfrentar desafios futuros com paciência e sabedoria. Gratidão diante da indiferença, transformando desafios em crescimento. A gratidão pode parecer um conceito distante quando nos deparamos com a indiferença alheia, mas é justamente nesses momentos que ela revela sua força. Ao invés de nutrir mágoa ou ressentimento, podemos escolher enxergar cada gesto de desinteresse como uma oportunidade para fortalecer nossa resiliência e autoconfiança. A prática da gratidão nos ajuda a perceber que nosso valor não depende da aprovação externa, mas da forma como lidamos com desafios e cultivamos nossa autossuficiência emocional. É um exercício de mudar a perspectiva, transformando o que poderia ser dor em aprendizado. Para incorporar essa prática no dia a dia, comece anotando pequenas situações em que a indiferença alheia despertou sentimentos de vulnerabilidade, e reflita sobre o que aprendeu com elas. Por exemplo, um colega que ignora seu esforço pode ser interpretado não como desdém, mas como um convite para reforçar seu foco no que realmente importa. Ao reconhecer essas oportunidades, desenvolvemos maior tolerância e aprendemos a direcionar nossa energia para ações que fortalecem nosso propósito, em vez de gastar tempo e emoções em frustrações externas. Além disso, a gratidão diante da indiferença nos conecta a um estado de presença consciente. Podemos praticar exercícios simples, como meditar por 5 minutos ao final do dia, lembrando das situações em que conseguimos manter o controle emocional e agir com calma. Esse hábito transforma pequenas experiências de rejeição ou desprezo em pilares de crescimento, fortalecendo nossa confiança e mostrando que a verdadeira força não vem do que recebemos, mas da maneira como reagimos ao que não podemos controlar. A virtude da tolerância, superando a indiferença com empatia. A indiferença alheia pode facilmente gerar irritação ou ressentimento, mas cultivar tolerância é uma forma de proteger nossa paz interior e fortalecer nossa resiliência. Quando escolhemos compreender que a indiferença do outro muitas vezes reflete suas próprias inseguranças e limites emocionais, abrimos espaço para a empatia. Essa postura não significa aceitar comportamentos prejudiciais, mas sim manter o controle de nossas reações, evitando que emoções negativas nos dominem e permitindo que nossa presença seja equilibrada e consciente. Praticar a tolerância exige atenção e reflexão constante. Em situações do cotidiano, como críticas veladas ou desprezo silencioso,
podemos nos perguntar: essa reação é sobre mim ou sobre o outro? Essa simples reflexão ajuda a criar autossuficiência emocional, reduzindo a necessidade de validação externa e fortalecendo nosso propósito. Ao agir com empatia, conseguimos manter relações mais saudáveis e construtivas, mesmo diante de pessoas indiferentes, e transformamos possíveis conflitos em oportunidades de aprendizado. Para integrar a tolerância em sua rotina, experimente exercícios práticos. Antes de reagir a um comentário frio ou desinteressado, respire fundo e observe suas emoções. Tente imaginar o contexto da outra pessoa e quais desafios internos podem estar moldando seu comportamento. Com o tempo, essa prática transforma a vulnerabilidade sentida diante da indiferença em uma ferramenta de crescimento, mostrando que a verdadeira força reside na capacidade de manter serenidade e clareza, mesmo quando o outro escolhe se afastar ou ignorar. Encontrando propósito na adversidade, transformando desafios em missão. A adversidade é inevitável, mas é também uma oportunidade de descobrir nosso propósito e fortalecer nossa resiliência. Quando a indiferença ou a falta de reconhecimento surge, podemos escolher nos deixar abater ou transformar a situação em uma missão pessoal de crescimento. Cada desafio se torna um espelho que reflete nossas áreas de vulnerabilidade e nos mostra onde podemos evoluir. Ao adotar essa perspectiva, passamos a assumir o controle da nossa narrativa, enxergando obstáculos não como barreiras, mas como trampolins para a evolução pessoal. Transformar desafios em propósito envolve ação consciente. Por exemplo, se sentimos negligenciados em um ambiente de trabalho ou amizade, podemos usar essa experiência para desenvolver habilidades, apoiar outros que enfrentam situações semelhantes ou até criar projetos que estejam alinhados com nossos valores. Essa abordagem reforça nossa autossuficiência e reduz a dependência de validação externa. Ao canalizar a dor em algo maior, descobrimos que a adversidade, longe de nos enfraquecer, pode nos tornar mais fortes, determinados e conscientes de nossa própria capacidade. Uma prática eficaz é refletir sobre cada dificuldade enfrentada e identificar o aprendizado ou contribuição que ela nos oferece. Pergunte-se: como posso usar essa experiência para servir a mim mesmo e aos outros? Essa reflexão transforma a insegurança inicial em força prática e nos conecta com um propósito maior. Com o tempo, perceberemos que enfrentar a indiferença e outros desafios não apenas fortalece nossa confiança, mas também nos dá a oportunidade de deixar um impacto positivo no mundo, tornando cada adversidade um passo significativo em nossa jornada de crescimento. Agora que percorremos juntos os 9 passos para lidar com a indiferença e fortalecer sua confiança, é hora de refletir sobre como aplicar esses aprendizados na vida real. Pergunte-se: em quais situações eu ainda permito que a insegurança ou a necessidade de aprovação externa me dominem? Quais hábitos posso cultivar hoje para fortalecer minha autossuficiência e minha resiliência? O crescimento não acontece por acaso. Ele exige prática, consciência e escolha diária de priorizar nosso propósito sobre a reação dos outros. Cada desafio, cada gesto de indiferença, pode se transformar em oportunidade de aprendizado. Ao manter o silêncio estratégico, praticar o desapego, cultivar tolerância e reconhecer nosso valor intrínseco, construímos uma confiança que não depende de aplausos nem de reconhecimento externo. Experimente colocar em prática uma dessas ferramentas já nesta semana. Escreva suas conquistas, medite sobre suas reações ou reflita sobre suas prioridades. Pequenos passos consistentes produzem mudanças profundas e duradouras. E você, está pronto para transformar suas vulnerabilidades em força? Que tal começar agora mesmo a aplicar essas estratégias e observar a diferença na sua vida? Lembre-se, o controle que realmente importa é o que exercemos sobre nós mesmos, e cada esforço consciente fortalece nossa presença, clareza e propósito. Se você quer continuar recebendo dicas práticas para crescer emocionalmente e enfrentar desafios com confiança, inscreva-se no canal e ative as notificações. O próximo passo da sua transformação começa aqui.